Tá aí agora, então, uma vez lido o relatório, todas as apresentações, passa-se a palavra aos vereadores para que proceda o pronunciamento sobre seus votos. O Oratório Podcast acompanha cada voto particularmente. Quando nós recebemos a primeira denúncia pela representante, doutora Marília Fonseca, que se encontra aqui no plenário, em que, quando nós aprovamos a continuidade do processo de cassação, eu gastei 4 minutos exatamente para que o denunciado, o vereador afastado, ele pudesse, então, apresentar sua defesa. Naquela época, então, nós, por 12 votos, nós temos continuidade do processo de cassação, que depois veio a ser arquivado. Agora, nesse processo, eu gostaria de me ater, muito e basicamente, na seguinte questão. A prova da quebra de decoro. A despeito das inúmeras ações que correm a justiça contra o vereador afastado. A despeito. A questão aqui não são os processos que ele responde à justiça. Se já teve condenação em segunda instância ou não. A questão é, nós aqui, esse plenário da Câmara hoje, não compactuar com essa prática nefasta que nos acompanha na política em nosso país. Da rachadinha, do enriquecimento ilícito, do uso do mandato parlamentar ou do executivo. Essa é a questão. Nada além disso. Não precisamos citar dispositivos legais aqui já defendidos pela defesa ou pela acusação, pela acusação, não pela comissão processante, para embasar aqui o relatório final pela cassação do vereador afastado. Não precisamos mencionar. Está mais que entendido, penso eu. A questão é, nós, a Câmara Municipal de Muriaé, vai concordar com a continuidade dessa prática? As pessoas que estão aqui presentes na Câmara, que estão nos acompanhando pelas redes sociais, esperam o quê? De novo. Está provado. Não há nada pessoal contra o vereador afastado, do denunciado. Há contra a prática. Há contra a prática. Foi dito no início de 2022, pelo colega Reginaldo, vou fazer menção a ele, de que essa Casa Legislativa precisava resgatar a moralidade. Então, Reginaldo, eu acho que o momento chegou, se eu posso utilizar da sua fala, lembrando, é o momento de nós darmos uma resposta à sociedade brasileira. Nada além disso. Nada além disso. Não me importa se não foi condenado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em processo que tem contra ele. O que importa é aqui. O que importa é aqui. A Casa do Povo, onde representa a sociedade. Qual a resposta que nós daremos à sociedade? À população. Tanto nos debatemos aqui com os temas que afligem os munícipes. Todos temos direito de defender nossos votos aqui. E nós gastamos uma energia enorme nesse quase 1 ano e meio para chegarmos só hoje aqui. Eu acho um desperdício de energia, de tempo e de dinheiro, de recurso público, muito recurso público. Primeiro, temos que onerar o orçamento da Câmara com 18 vereadores. Em segundo, porque gasta-se tempo e dinheiro nesse processo. As pessoas não se apercebem disso. E nós poderíamos estar empenhando
o nosso tempo, da nossa energia para tentar resolver os tantos problemas que afligem a nossa cidade. Tantos. Muitos a gente não consegue sair daqui com uma decisão favorável. Mas não vem o caso aqui. O caso que nós temos que encerrar de fato isso aqui. E que a partir desse momento a gente consiga iniciar, né, uma política de verdade. Política de verdade é, nas divergências, chegarmos a um consenso em prol da maioria, que seja o melhor para a maioria, principalmente para aqueles que mais precisam do serviço público. Basta. Já deu. Anteciparei meu voto. É óbvio que é pela cassação, mas eu conclamo a todos os colegas nesse plenário. Cada um tem direito ao seu voto, mas nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. Não é nenhuma caça às bruxas, como eu disse no início, quando admitimos pela primeira vez o processo. Não é nada, de novo, nada pessoal contra o denunciado. É contra a prática. Doutora Miriam, eles que se fazem presentes aqui nessa Casa Legislativa, eles que nos acompanham pelas redes sociais, serei muito breve também, tal qual meu colega Anderson, e chancelando as palavras do colega. O que a Casa está fazendo hoje, senhor presidente, é exercendo uma função absolutamente atípica. Como poder legislativo, como uma Casa Legislativa, o que se espera? Produção de leis. Né? Mas, atipicamente, em situações excepcionalistas como a de hoje, uma Casa Legislativa, meu amigo Celcinho, também julga. E o que se espera de uma sessão extraordinária igual a de hoje, que só tem essa fundamentação, só tem esse objetivo de julgar esse processo de cassação, não tem nenhum projeto de lei sendo deliberado hoje. O que se espera, meu amigo Anderson? Justiça da decisão. Eu não peço nada mais que isso. Né? A minha palavra aqui, senhor presidente, é muito breve e não é uma questão de convencimento dos colegas, é uma questão de justiça. Sabe-se, eu já falei isso em inúmeras outras oportunidades, que as instâncias judicial e administrativa, elas são independentes. Mas Vossa Excelência não concorda comigo, meu amigo Celcinho, presidiu tão bem essa comissão processante, que seria, no mínimo, um disparate, tendo a justiça criminal da comarca observando o devido processo legal, tendo condenado na esfera criminal esse cidadão, seria imaginável que na esfera administrativa essa casa pudesse chancelar aqui a fraude, a corrupção, a ignomínia. Isso é um absurdo. Como que uma justiça condena? Alguém pode comentar: ah, Rangel, mas em homenagem ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, a sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado porque a defesa recorreu. Doutor Frederico, o nosso Código de Processo Penal, que é uma verdadeira coxa de retalhos, ele é de 1941. Claro, algumas reformas posteriores. O que é bem possível no processo penal brasileiro, e é uma lástima, é a defesa lançar mão de inúmeros expedientes protelatórios. Se a gente for esperar o trânsito em julgado, né, da sentença, a gente pode esperar inclusive alguns anos. E o que se sabe é que as provas, inclusive do processo administrativo, que tramitou muito bem nessa casa, elas são pré-constituídas. Isso é verdade sabida. Foram provas, inclusive, emprestadas do processo penal, que foram todas elas submetidas ao crivo do contraditório. Não há o que se discutir. Então, o que eu peço aqui, eu repito, justiça da decisão. Eu quero aqui, doutor Frederico, e
já caminho aqui para o encerramento, lembrar que nessa legislatura, doutor Christian, essa casa já foi provocada outras 3 vezes, sob denúncia de que alguns edis aqui teriam praticado ato desviante de quebra de decoro parlamentar. Inclusive, Vossa Excelência fez parte comigo de pelo menos uma dessas comissões. E o que nós conseguimos naquelas 3 oportunidades? É o que eu estou pedindo agora. Justiça da decisão. Eram 3 denúncias absolutamente infundadas. Eram 3 denúncias que tinham por objetivo, desmoralizar o caráter de 3 vereadores dessa casa. Inclusive, as últimas 2 foram usadas pela defesa desse cidadão, que será expulso dessa casa hoje como cortina de fumaça para obstaculizar, para obnubilar o processo de cassação que estava em cima dele. Como nós tivemos nessas 3 oportunidades decisões justas por arquivamento de denúncias infundadas no ambiente cheiroso, e Vossa Excelência sentiu isso na pele, e nas 3 oportunidades essa casa decidiu por unanimidade que as denúncias eram infundadas. Vou falar pela 4ª vez, houve justiça da decisão, que ela haja agora, nesse momento, nos minutos que vão acontecer, nos próximos minutos que a gente vai iniciar aqui a votação. É o que eu peço. É importante dizer mesmo que aquilo que o Reginaldo falou em oportunidade pretérita é fato. A casa precisa reconquistar a sua credibilidade. O nome da casa não anda bem. Quando você tem um vereador eleito nessa legislatura com dezenas de incidências ali, desviantes, inclusive a Operação Catarse está na sua 5ª fase, e o promotor que coordena essa operação diz que, inclusive, o final do amigo Elias Moratório está muito longe. Já temos não 21 outras pessoas indiciadas, mais que isso, já estão processadas criminalmente. Isso é só a ponta do iceberg. A gente vai passar pano para isso. Pergunta-se na rua aí, quando se fala de Câmara, o assunto que não sai da boca do povo é esse processo de cassação. A imagem que a massa tem é desse vereador, por seu comportamento desviante, e de um outro ex, e sequer reeleito foi, mas trazia consigo a mesma mácula da corrupção e agora o que é pior, de um assassinato que recai sobre suas costas. Eu quero ver a imagem da Câmara sim, viu, meu amigo Reginaldo? Restaurada, reconstruída. E o primeiro passo, para essa mudança vai acontecer hoje. Tal qual meu amigo Anderson. Se vem falar, antecipo meu voto, é lógico que é pela cassação. E peço, e aqui, esse foi o motivo do pedido de fala, peço encarecidamente, doutor, para todos os colegas vereadores, e façamos a mesma justiça que a gente fez as outras 3 oportunidades que essa casa foi provocada. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Senhor presidente, mesa diretora, aos nobres pares, vereadora Miriam, público presente, aos muriaenses, principalmente aos internautas, meu cordial boa noite, serei breve, também minhas palavras serão sucintas, haja visto que somos bastante objetivos em nossas decisões. Senhor presidente, gostaria de frisar, ao mesmo tempo lembrar a todos que nos assistem, em especial, eu gostaria de parabenizar a direção desta casa na legislatura passada, através do presidente Ciso, haja visto que essa casa foi alvejada por várias vezes, senhor presidente. Nós, vereadores, fomos defamados, caluniados, haja visto que nós estávamos cumprindo ordem da justiça e sequer tiveram misericórdia de cada um de nós aqui. Não estou aqui defendendo e puxando para a sardinha de cada um dos novos companheiros aqui, mas muito me orgulha hoje estar presente e ser vereador em pleno exercício do meu mandato
nessa casa. Então, eu gostaria de parabenizar a legislatura passada da direção dessa casa e até mesmo da Vossa Excelência na atual legislatura. Nós somos fortes, firmes e hoje está fazendo se cumprir realmente a legislação brasileira, o regimento interno dessa casa. Enfim, também não tenho nada contra o denunciante, amo a pessoa dele em Cristo Jesus, mas estamos aqui para avaliar e aprovar ou não os seus atos. O meu voto também é para a cassação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, componente da mesa, colegas vereadores, público presente, público que nos assiste. Eu só queria ser breve nas minhas palavras, senhor presidente, que houve fatos novos desde que a gente iniciou esse processo. Quero de antemão agradecer ao jurídico dessa casa, doutor Lucas, doutora Sara, os demais advogados que compõem o jurídico da Câmara Municipal de Goiânia, pelo apoio, pela competência de chegarmos a esse relatório final, nosso relatório CISO. E eu fui interrogado nesse último dia, quando chegou nessa casa o pedido de renúncia do vereador afastado. E aí as pessoas me questionaram se não teria mais reunião devido ao pedido de renúncia do vereador. E só para esclarecer o motivo que tem a continuidade da reunião, isso precisa de acontecer essa reunião para decidir que uma coisa não exclui a outra. Uma vez que quando ele fez o pedido de renúncia, o processo já estava em curso. Então a gente não pode romper o processo por causa do pedido de renúncia do vereador. Então eu queria deixar isso bem claro, porque houve esse pedido, houve esse questionamento de muitas pessoas, inclusive alguns vereadores, só deixar claro que a reunião ela tem que acontecer, o pedido de cassação ele tem que continuar para a gente poder dar finalidade no processo de cassação do vereador do passado. Muito obrigado, senhor presidente. Da pessoa do relator da comissão processante, vereador Ciso, todos os vereadores, e da doutora Marília, que apresentou a primeira representação, todos que estão aqui presentes e aqueles que nos assistem através das redes sociais ou da rádio, das rádios, na verdade. Senhor presidente, jamais mulher passou como hoje por uma confluência tão clara, tão entrelaçada e aguda de crises na política, na moralidade e neste legislativo. Nós alcançamos o ápice de todas as crises. Beiramos as ruínas da credibilidade com a população, que pelo seu voto popular nos alçou à posição de seus representantes. Estes são os motivos pelos quais estamos aqui hoje, discutindo a sanção administrativa de perda de mandato do vereador representado, que por motivos mais do que evidenciados, provados e alguns deles com decisão do juízo criminal, nos colocou a todos, sem exceção, numa espiral de descrédito e descrença entre os goiaenses. Não discutimos crimes comuns. Isto é pacífico. A estes, a Constituição Federal reserva o juízo dos tribunais. À Câmara Municipal cabem a pronúncia e o julgamento quanto aos crimes de responsabilidade e os desvios de conduta de seus parlamentares no uso de seus mandatos. Esta é uma diferenciação importante. Aqui, caro Frederico, julga-se responsabilidade. Em 1992, Fernando Collor de Mello, então presidente da República, em processo administrativo semelhante ao que nos aproximamos de concluir nesta sessão, decidiu renunciar. Mesmo com o processo de cassação instaurado contra ele,
ainda em curso. O pedido foi suspenso até decisão final. Perdeu. Ficou inelegível. Incumpriu e cumpriu os 8 anos distante dos pleitos eleitorais. Lima Sobrinho, advogado, jornalista, escritor e ex-deputado, ainda sobre a denúncia de Collor, dizia: nos regimes democráticos, o grande juiz dos governantes é o próprio povo. Representar o povo significa, nos processos de perda de mandato, interpretar e exprimir o sentido ético dominante nos atos de abuso ou traição da confiança nacional. Vereadores e vereadora Miriam, interpretar e exprimir o sentido ético dominante de Muriaé hoje é simples. E é simples porque não há lugar do coração comercial dessa cidade ao mais longínquo rincão deste município em que não se espere que a Câmara Municipal haja de maneira divergente à votação pela perda do mandato do representado e o resgate, ou ao menos o princípio do resgate da moralidade desta Casa de Leis. Aqui trago para a apreciação de Vossas Excelências casos semelhantes aos que julgamos hoje. Casos que sequer alguns deles tramitavam na Justiça sob o julgamento de qualquer ação, mas que, imbuídos de interpretar e exprimir o sentido ético dominante, trataram as casas legislativas de cassar mandatos de parlamentares por quebra de decoro parlamentar. E aqui, de maneira muito pontual e com a coincidência da data, eu trago a cassação do deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, que teve o mandato cassado exatamente há 1 ano atrás, no dia 17 de maio de 2022. Ele foi cassado por unanimidade, por quebra de decoro parlamentar, por declarações e áudios enviados para amigos no WhatsApp, relacionando a sua fala com mulheres ucranianas. Não havia processo judicial. No final, presidente, eu queria deixar aqui um elogio à comissão processante, nas pessoas dos membros, o presidente Celso, o relator Ciso e o outro membro efetivo, Delcinho, que ao longo de todo esse procedimento fizeram da forma mais transparente possível, respeitando o direito à ampla defesa, ao contraditório. Nós tivemos uma sessão que foi marcada e foi adiada respeitando o pedido da defesa, que lamentavelmente não se faz presente hoje. E estamos aqui hoje, nesta nova data que foi designada, para que esse julgamento possa chegar ao seu final. Deixar aqui também o agradecimento à mesa diretora por ter se imbuído em dar todo o suporte necessário à comissão processante para que nós pudéssemos chegar hoje. E hoje, nobres colegas, eu não voto. Em outras 3 oportunidades, eu votei e me manifestei com relação a pedidos de cassação que chegaram a essa casa sem absolutamente fundamento nenhum, contra 2 colegas vereadores e contra, inclusive, o prefeito municipal. Algo que foge completamente ao que nós estamos tratando na noite de hoje. E como o colega Anderson e o Rangel lembraram do meu nome, quando da minha manifestação ano passado, que essa casa precisava resgatar a moralidade, essa é a oportunidade que nós temos. É a oportunidade que a Câmara Municipal tem de mostrar administrativamente que nós estamos dispostos a resgatar a moralidade dos trabalhos legislativos. E é por isso que, mesmo impedido de votar, eu peço aos nobres colegas
e a nobre colega doutora Miriam, que reflitam não sobre algo, ou não tão somente, mas apesar de tudo que vivemos, na necessidade que essa Casa Legislativa tem de resgatar a credibilidade e a confiança da população goiaense, levando a cabo o que a comissão processante decidiu no seu relatório final sobre a procedência do pedido de cassação, tanto por quebra de decoro parlamentar, quanto por uso do mandato para a prática de atos de corrupção. Mas vou ser muito breve na minha fala também, igual foi todos os colegas. Primeiro, graças a Deus aí, nós chegamos no final dessa novela hoje aí. E no início foi muito difícil, mas ao mesmo tempo muito fácil. Eu digo que foi muito difícil por causa da responsabilidade. E quando nós fomos sorteados para fazer parte dessa comissão processante. Mas ao mesmo tempo foi muito fácil quando eu vi os nomes dos colegas Celcinho e do colega Delcinho. Hoje é o contrário, né? Mas falei os nomes certos. Sempre confundo o nome dos dois, mas agora não tem como confundir. Celcinho. Então foi muito fácil porque quando eu vi os dois, né, repito o nome dos dois colegas, eu vi que ia ser muito fácil porque eu sei que a gente tem o mesmo pensamento, tem a mesma ideologia, então foi fácil da gente ter conduzido isso aí num prazo recorde. E gostaria de agradecer, né, os dois colegas que fizeram parte comigo aí nesta comissão. E gostaria de agradecer também a Vossa Excelência, o presidente, porque quando nós concluímos o nosso trabalho da comissão, liguei para a Vossa Excelência, o senhor atendeu e deixou a gente à vontade para marcar essa reunião, dia e a hora. A gente sabe que já cabia ao senhor, como presidente dessa casa, e o senhor nos deixou muito à vontade. E gostaria de agradecer também ao jurídico dessa casa, aí, em nome da doutora Sara e do doutor Lucas, todo jurídico, que nos acompanhou aí, que nos deram todo o suporte para a gente estar concluído isso aqui hoje. E ao relatório também, a gente foi muito técnico. Isso aí eu conversei bastante com o Dr. Lucas e ele me entendeu. E hoje chegamos aí e espero que os colegas vereadores, né, façam justiça, o que deve ser feito, para, igual os colegas falaram, para levantar a moralidade dessa casa. E acredito que hoje nós vamos colocar um fim nisso. E é só isso, então, senhor presidente. Só queria agradecer os colegas vereadores e acredito que a moralidade dessa casa vai voltar a partir de hoje. Quando também, lembrando aqui, quando é uma representação firme, séria, como foi esta nossa, e nós fizemos parte da comissão, fica tudo mais fácil. Igual o doutor Angel falou aí, chegou algumas representações sem lógica nessa casa, portanto nós votamos contra, porque não tem lógica.
E também qualquer momento que chegar uma representação como essa, de qualquer colega, de qualquer, seja do prefeito, seja de quem for, se for legível, como foi essa representação, tenho certeza que essa casa vai apurar e vai fazer justiça. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadores, a vereadora Miriam, também todo o público presente, todo o público que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara, a imprensa presente. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar nesse momento, até para soltar do meu peito o anseio da população da nossa cidade, que tange a um assunto que acaba tirando da população o que de fato a população ela deveria ter através do pagamento dos seus impostos, que são as prestações de serviços públicos. Hoje nós estamos diante de um fato triste de cassação de um mandato de um vereador, mas eu gostaria de salientar que não deixa de ser um momento importante, quem sabe, para um reinício de uma política diferente na nossa cidade. E aí eu quero chamar a atenção das pessoas, porque a lista de itens bloqueados, de apreensões, ela é bem grande. E em algumas reportagens que eu acompanhei, que me chamou a atenção na reportagem do dia 18 de abril, interligados, esses 26 itens elencados pelo Ministério Público de Minas Gerais. Saber a Operação Gaeco. E, abre aspas, diz assim nessa reportagem: até o momento já foram apurados 733 crimes, sendo 24 concussões, uma corrupção passiva, 12 lavagens de dinheiro, 695 crimes de peculato e um delito de associação criminosa, sendo 21 pessoas denunciadas. Ou seja, não aguenta mais ficar sem prestação de serviço de saúde pública adequada. A população não aguenta mais ficar sem uma educação que se espera. A população não aguenta mais ser os serviços públicos. De decoro. Vai ser igual batom na cueca, não tem como negar. E essa noite eu quero terminar muito feliz, igual o vereador Reginaldo Rodrigues. Muito obrigado. Meu voto é para a aprovação da conclusão do relatório final da comissão processante, que teve o objetivo de julgar a perda de mandato do vereador afastado Carlos Delfim. Deixar bem claro, esse é meu voto de antecipado. Como as pessoas falam com mais clareza e mais tranquilidade, voto pela cassação, né? Mas é importante dizer o seguinte: se a gente chega ao ponto, e nenhuma crítica à sua fala, tá, vereador Fred? Por favor, nenhuma crítica à sua fala. Mas se a gente chega ao ponto de ter que dar os parabéns ou agradecer, porque estão todos presentes aqui, a gente ainda precisa de caminhar muito para chegar à moralidade, à credibilidade da Casa Legislativa. Não só a Casa de Mulher, eu estou falando para a nossa Casa Legislativa, mas aos parlamentos de todo o nosso país. Nós estamos diante de um dever, isso aqui é o nosso dever. Obrigação, mínimo, mínimo. Está presente aqui, está calado e voltar, que era que eu ia ficar mais calado, acabei vindo. Então, mínimo. Finais e verbais por infração descrita da denúncia. Isso é, os vereadores votarão 2 vezes, tendo em vista que foram 2 infrações denunciadas. A primeira votação será da infração descrita na denúncia que o denunciado utilizou-se do mandato
para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, conforme tipificado no artigo 67, segundo do Regimento Interno. A segunda votação será da infração descrita da denúncia do denunciado procedeu de motivo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltou do decoro na sua conduta pública, conforme tipificado no artigo 67, terceiro do Regimento Interno. Em ambas as votações, os vereadores que votarem pela cassação ou pela absolvição. Esclareço que o vereador será afastado definitivamente do cargo, caso receba o voto de cassação de pelo menos 2/3 dos membros da Casa, ou seja, 12 vereadores em qualquer das infrações especificadas da denúncia. Então, façamos a votação com relação à primeira infração. Qual seja? Vou chamar nome a nome.